Que tal uma nave espacial com cara de máquina do tempo? Vamos colocar aqui, por exemplo, a data de nascimento do Einstein, do nosso personagem, 14 de março de 1879. Certo. Então, se nós estivéssemos o tempo na Terra, tempo normal, ele hoje teria 131 anos. Se ele estivesse viajando, se o Einstein estivesse numa nave viajando a 50% da velocidade da luz, ele hoje teria 114 anos. E, por fim, quer dizer, se ele estivesse viajando a 99,99999%, ele teria poucas horas de vida, na verdade, que o tempo passaria muito, muito lentamente. Então essa é a relação tempo-velocidade. Foi uma descoberta dele. Essa foi uma das descobertas. Ele teve várias descobertas. Essa foi uma das mais impactantes, digamos, para a sociedade. Uma das teorias do Einstein foi de que um corpo de grande massa, ele deforma o espaço. Então, tanto os astros, os planetas que passam nessa deformação, como a própria luz, elas acompanham essa deformação. O buraco negro é um local de uma massa muito grande, que deforma muito o espaço em volta. Então, quando a luz passa por ali, ela é absorvida por essa região. Então, por isso que é uma região escura do universo que recebeu esse nome de espaço negro, e foi o Einstein que descobriu, na verdade, esse fenômeno ligado. Então, quando essa moedinha vai fazendo aquele movimento circular, é o mesmo movimento feito, por exemplo, por um raio de luz ou por um astro? Não, quer dizer, um raio de luz não faria todo esse movimento, mas ele diria que entraria nesse campo deformado e seria absorvido por esse espaço. Na década de 20, Albert Einstein fez uma viagem até a Argentina. Assim que ele terminou o ciclo de palestras que foi fazer lá, ele veio ao Brasil. Fazer o quê? Ele veio ao Brasil dar também um ciclo de palestras. Ele deu uma palestra na Academia Brasileira de Ciências, uma no Clube de Engenharia e uma na Escola Politécnica. E visitou em várias instituições científicas e, claro, fez um pouco de turismo pelo Brasil. Ele não saiu do Rio? Ele não saiu do Rio. Então, o que a cidade de Sobral, no Ceará, tem a ver com a teoria da relatividade? Sim. A teoria da relatividade previa que a luz sofreria uma deflexão perto do Sol. E isso poderia ser visualizado durante um eclipse. Ele previu esse desvio em 1915. Duas expedições tentaram observar o fenômeno e não conseguiram. Isso só foi possível em 19, que veio uma expedição inglesa para o Brasil, na cidade de Sobral, no Ceará, e outra foi para o Golfo da Guiné, na África, observar o eclipse. E nesse eclipse que foi comprovada a teoria da relatividade geral e que deu a grande fama a Einstein. O contraste entre o antigo e o novo, a arquitetura eclética em harmonia com a contemporânea. Esse é o endereço do Museu do Eclipse, em Sobral, na região norte do Ceará, um local que entrou para a história da astronomia. Equipes de astrônomos brasileiros, norte-americanos e ingleses estavam aqui acampados nesta praça da Igreja do Patrocínio, exatamente por ser um dos locais mais descampados e também próximos ao centro da cidade. Aliás, Sobral foi escolhida, segundo os astrônomos, porque eles sabiam que aqui iria passar a sombra da Lua, o que aconteceu exatamente entre as 8h57 e 9h02 da manhã do dia 29 de maio de 1919. O eclipse total do Sol ajudou a comprovar a teoria da relatividade do físico Albert Einstein. E para a cidade ficaram as lembranças preservadas no Museu do Eclipse. Dentro do prédio estão fotos da época, as equipes dos estudiosos, como era a Praça do Patrocínio na década de 20, as ruas de Sobral ainda sem pavimentação e as senhoras com seus longos vestidos. A luneta usada por um dos astrônomos também está à mostra no Museu do Eclipse.
assim como estes modelos em miniatura do sistema solar e da galáxia. O museu é aberto ao público todos os dias. É comum a visita de estudantes da cidade e também de municípios vizinhos. E quem vem ao museu também tem a oportunidade de enxergar o céu. Através desse telescópio de 40 centímetros de abertura, é possível observar o universo. E se você tiver sorte, além das estrelas, você também pode ver os planetas. Hoje, por exemplo, eu vou conseguir ver o planeta Saturno 412 vezes maior. Em meio a tanto conhecimento, ninguém pode esquecer que esse museu nasceu graças à teoria da relatividade. Mas afinal, o que essa teoria tem a ver com nossas vidas? A explicação é do físico e também diretor do museu. A teoria da relatividade é, até hoje, a maneira fundamental pela qual nós entendemos a estrutura do universo na sua mais ampla escala. Essa é uma questão, digamos assim, tem um alcance filosófico. A gente compreende a estrutura do universo, né? Mas também para as pessoas que têm um anseio por alguma coisa prática, por exemplo, o sistema GPS, ele funciona do jeito que funciona por conta da relatividade geral, pelo que nós sabemos de como a massa influencia o espaço e o tempo. Né? Isso até GPS, eles fazem uma contagem de tempo, e essa contagem de tempo tem uma perturbação, e essa perturbação é corrigir. A gente sabe como corrigir essa perturbação justamente usando a relatividade geral. Quando ele esteve no Rio de Janeiro, 6 anos depois, em 1925, um dos cicerones comentou: isso dá uma grande satisfação a nós brasileiros saber que a teoria da relatividade foi comprovada aqui no Brasil. Então essa comprovação foi feita antes mesmo dele vir ao Brasil? Antes mesmo dele vir ao Brasil. E foi com um equipamento parecido com esse aqui que a gente está vendo? Foi. Esse equipamento foi utilizado pela Comissão Brasileira. Haviam 3 comissões, uma inglesa, que foi a que comprovou de fato o eclipse, uma expedição do Observatório Nacional, que deu todo o suporte, e uma expedição inglesa. Esse instrumento foi utilizado pela expedição brasileira do Observatório Nacional no eclipse de Sobral.